Oi pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje é sobre propriedades coligativas. É a última aula da frente C do livro 1, tá bom? Então, essa aula é frente C, módulo 6, da página 393. Então, pessoal, quais são as propriedades coligativas, né? O que é isso, né? Bom, as propriedades coligativas, eu vou ter a tonoscopia, embulioscopia, crioscopia e osmoscopia, tá bom? Quais os efeitos que essas propriedades podem trazer? O que elas podem trazer? Pode trazer o abaixamento de pressão de vapor, o aumento do ponto de ebulição, o abaixamento do ponto de congelamento ou o aumento da pressão osmótica, tá? Então, um influencia no outro. Se um abaixar, o outro aumenta. Se um abaixar, o outro aumenta. Se o outro aumentar, o outro vai abaixar. É sempre assim, tá bom? Então, olha só. Começando aqui com tonoscopia, né? Essa é um tipo de propriedade coligativa, tá? Então, o que acontece? A gente pode chamar de tonoscopia ou tonometria, tá? Isso daqui é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. O que acontece? Olha só, eu tenho um recipiente com água apenas, tem a molequinha da água, olha, que é o Mickey. Então, eu tenho a água aqui borbulhando, tal, né? Aí, eu pego e jogo sal, ó, NaCl. Eu jogo sal dentro do recipiente. O que acontece? Vai diminuir a pressão máxima de vapor. Vai diminuir essas borbulhas, né? Tá vendo, ó? Acaba puxando as moléculas de volta aqui no líquido, tá bom? Outra propriedade coligativa é ebulioscopia, ou também chamado de ebuliometria, tá? Não coloquei aqui, mas é ebuliometria, que também é um estudo, mas esse estudo de embulioscopia é sobre a elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição de um solvente de soluto não volátil. Aí, o que acontece? A mesma coisa. Se eu jogar, ó, eu tenho água aqui, ó, tá vendo? Num recipiente. Numa determinada temperatura, né, 100 graus Celsius, a água vai começar a ebulir, certo? A 1 atm, a pressão 1 atm. Se eu jogar alguma coisa dentro dessa água, vamos lá, eu joguei a glicose. Coloquei glicose dentro dessa água, o que aconteceu? Vai demorar mais para ebulir essa água. Aí, aumenta a temperatura de ebulição. Então, aumenta o ponto de ebulição. Vai demorar mais para ebulir, tá? Colocando glicose. Bom, então, ebulioscopia vai estudar isso. Estuda o aumento da temperatura conforme eu colocar um solvente não volátil, né? No recipiente da água. Outro exemplo agora. Outra propriedade, né, melhor dizendo, é a crioscopia ou crometria, tá? Também é um nome dado para um estudo, né, do abaixamento de temperatura de congelamento do soluto. Então, o que acontece? A mesma coisa. Se eu adicionar alguma coisa dentro da água, vai demorar mais para congelar, tá? Porque a água tem um ponto para ela congelar. Se eu colocar outra substância, essa outra substância tem outro ponto para congelar, tá? Então, misturando tudo, essa água aí, essa solução, vai acabar mexendo nesses pontos de congelamento. Olha o exemplo aqui, ó, que eu coloquei. Aqui, eu tenho água pura.
Então, a 0 graus Celsius, eu já consigo formar gelo com essa água aqui, certo? Então, água pura, só tenho água, eu já, em 0 graus Celsius, já consigo congelar essa água. Olha só, coloquei glicose agora. Adicionei glicose de 0,5 molar. Molar é a mesma coisa de mol por litro, tá bom? Adicionei a glicose, agora eu preciso de uma temperatura um pouquinho abaixo de 0 para poder congelar. Tá vendo, ó? Foi abaixando. De 0 passou a menos 0,93. Então, precisou diminuir um pouco a temperatura para eu poder congelar essa solução, né? Que agora virou solução. Passando aqui, agora tem sacarose. Coloquei sacarose lá também, olha só, 0,5 mol por litro, ou molar, que a gente pode chamar de molar. Precisei diminuir a temperatura para poder chegar no ponto de congelamento, tá? Glicose. Nesse outro exemplo aqui, eu aumentei a concentração de glicose na água, e olha o que aconteceu, diminuiu mais ainda o ponto de congelamento. Então, a menos 1,86 graus Celsius para poder congelar, para poder iniciar o congelamento dessa solução. E a mesma coisa com a sacarose, eu aumentei a concentração molar aqui e abaixou o ponto de congelamento, tá? Então, a crioscopia nada mais é que o estudo, né, do abaixamento de temperatura de congelamento do soluto. E por último, né, a gente tem aqui a osmoscopia. Osmoscopia, lembra de quê? Osmose. Então, o que é a osmoscopia, né? É um fenômeno no qual um solvente de um meio menos concentrado em relação ao soluto passa através de uma membrana semipermeável para um meio mais concentrado em relação ao soluto. Então, o que acontece? A osmoscopia vai estudar esse fenômeno, tá? Da passagem do menos concentrado para o mais concentrado. Olha só aqui o exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho um meio menos concentrado e o meio mais concentrado. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável. Isso aqui vocês devem ver bem em biologia, né? Quando fala de células, né? A passagem de sais pelas células. Então, é isso que acontece. Então, aqui, olha, eu tenho o movimento da água, tenho molequinhas da água, que o meio menos concentrado, o que ele vai? Ele vai ser atraído para o meio mais concentrado, tá bom? Então, a osmose é isso, gente. Ele passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável, tá? Então, não tem muito segredo essa aula de propriedades coligativas. É bem teóricozinho mesmo as questões. Eu vou fazer um exercício aqui para vocês da apostila para mostrar que ele é bem simplesinho. Então, pessoal, antes de iniciarmos a resolução de um exercício da apostila, quero explicar mais uma coisinha aqui para vocês. Que os vestibulares adoram a pedirem esse tipo de gráfico, e vocês já devem ter visto por aí esse tipo de gráfico. Então, aqui, eu tenho um gráfico onde Y é pressão e aqui o X é temperatura, tá bom? Temperatura. Aí, eu tenho uma curva desse jeito aqui, ó. Aí, deixa abertas essas tampinhas.
Opa. Eu tenho isso aqui, ó. Uma curva da água, vamos se colocar assim. Aí, eles dão aqui, ó, um pontinho aqui. Aí, o que acontece? Eles vão te perguntar em que estado físico está essa água nesse ponto aqui. Aí, você fica lá, puta que pariu! Como assim esse ponto no meio do nada, né? Aí, eu vou fazer outro gráficozinho aqui para vocês assimilarem. De pressão, né? 1 atm, pressão versus temperatura. Vou descrever, né? Devia ter colocado assim. Enfim. Olha só. Olha só. Eu tenho isso aqui. Vocês já devem ter visto, né? Esse tipo de gráfico. Certo? Olha só. Então, aqui, ó, dentro... Vou explicar de uma maneira melhor. Não parece uma taça meia torta? Se a gente pegar aqui pelo cabo, o que a gente pega? A gente pega numa parte sólida, né? Então, aqui, ó, a gente tem o sólido. Dentro da taça, a gente tem o quê? Digamos que tinha um vinho, né? Um líquido, certo? E pra fora, vapor, tá? Acima de 100, né, graus Celsius, eu vou ter gases, né? O que acontece? Ah, e outro detalhe, né? Vapor e gás, para ele chegar no estado gasoso, ele precisa passar do... como que eu posso falar? Chegar no ponto crítico. Ponto crítico é acima do ponto que ele está a vapor. Se ele passar dessa temperatura crítica, ele entra no estado gasoso. Abaixo disso, ele vai estar no vapor, tá? Então, aqui eu tenho vapor de água. Pra cima disso, pra lá, de 100 graus Celsius, eu vou ter estado gasoso. Eu vou ter gás de água. Então, olha só. Então, aqui dentro, eu vou ter líquido, pra fora aqui, sólido, e pra cá, vapor. Então, se a gente ver aqui, esse ponto vai estar em que estado físico? Líquido, né? Se eu pegar aqui, ó, eu vou estar no estado líquido, tá bom? Então, geralmente, vocês vão ver muito desses gráficozinhos aqui, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios da apostila de vocês. Então, olha só, pessoal, esses exercícios aqui, ó, tá vendo bem a carinha do gráfico que eu coloquei para vocês, tá? Esse exercício é o exercício 1 da UNB, da página 396. Então, vamos lá. O gráfico abaixo mostra o diagrama de fases para a água. Deu uma cortada aqui no enunciado, mas o que vai importar vai ser o gráfico e os itens aqui a seguir, né? Então, olha só, a gente tem um gráfico, né? Exatamente aquele que eu expliquei. Tá vendo aqui a água sólida, água vapor, e aqui dentro do cálice, o líquido, tá? Então, julgue os itens a seguir. Opa, essa lapiseira. Item 1. No ponto triplo das fases da água, sólida, líquida e gasosa, coexistem em equilíbrio. Sim, aqui, ó, bem no pontinho aqui, tá vendo? Vai ser, bem no pontinho aqui, vai ser meu ponto de equilíbrio, onde vou coexistir os 3 estados físicos, tá? Então, a primeira alternativa aqui, primeiro item, está correto. 2. Para as pressões
abaixo de 4,579 milímetros de mercúrio, então não é ATM, milímetros de mercúrio, mas tudo bem. E para as temperaturas superiores a 0,01 graus Celsius, a água encontra-se na fase líquida. Então, abaixo de 4,579, né? 579. E a temperatura 0,01, então um pouquinho pra cá. Aqui, ó. Se eu pegar uma temperatura aqui, ó, abaixo, e lá no 0,098, né? 0,0098. Eu vou ter o quê? Eu vou ter estado líquido ou vapor? Vou ter vapor, né, gente? Vai estar aqui, ó, se eu pegar abaixo. Então, essa alternativa está... Alternativa não, é item, né? Eu teimo falar alternativa. Esse item está errado. Item 3. O aumento da temperatura acarreta a diminuição na pressão de vapor da água. Então, o aumento da temperatura acarreta a diminuição na pressão de vapor de água. Então, aqui, ó, tô aumentando a temperatura, eu tô diminuindo a pressão ou tô aumentando? Olha só, vai até esse ponto aqui, ó. Eu tô aumentando, né, gente, ó. Conforme eu vou aumentando, ó, você vem aqui, ó, aumentando a temperatura, eu também tô aumentando a pressão. Então, esse item tá errado. A vaporização é um processo exotérmico. O que vocês acham? É o processo exotérmico ou endotérmico? Vaporização. Gente, olha só. A água, para ela evaporar, eu não preciso aquecer ela. Eu preciso dar energia a ela, não é? Então, ela vai pegar energia da onde? Para poder vaporizar. Ela precisa aquecer. Então, se eu aquecer ela, ela vai pegar energia para poder vaporizar. Então, esse processo é endotérmico e não exotérmico. Ela não tá liberando calor, ela tá captando calor, né? Para poder vaporizar. Item 5. Esse item tá errado, então o item 4 tá errado. Item 5. Em madrugadas frias, o vapor de água presente na atmosfera liquefaz, formando gotículas de água que constituem o orvalho. Na transformação de vapor de água em orvalho, ocorre a formação de ligação intermoleculares. Está correto? Ou errado? Então, olha só. Ele quer saber na transformação de vapor em orvalho. Vapor em orvalho. No estado vapor, as moléculas não estão todas separadas? E o orvalho não é aquelas gotinhas de água, né? O que acontece? Gotinha de água bem gelada, né? O que acontece? Uma molécula de água se liga a outra molécula para poder formar líquido de novo. Então, essa ligação de uma molécula e outra molécula, entre uma molécula e outra molécula, se chama ligação intermoleculares. Tá bom? Então, esse item está correto também. Então, pessoal, a gente termina por aqui essa aula. Tem mais 2 exercícios dessa frente aqui, né? Frente C, módulo 6, para vocês fazerem. Vou deixar vocês fazerem. E também uma listinha para vocês treinarem mais, tá bom? Então, pessoal, é isso. Então, até a próxima aula, tá bom?